Boa noite mais uma vez. Que a graça de Deus seja derramada sobre nós nessa hora, uma vez mais. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 32. Nesse mês nós estamos com o propósito de expor todo o livro de Jó, e nós já caminhamos até aqui então. Capítulo 32, do verso 1 até o verso 5, nós faremos a leitura nesse primeiro momento desse texto. Mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai andar um pouquinho. Jó, capítulo 32, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó. E mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse momento precioso que nós estamos tendo aqui, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome, de engrandecê-lo, de adorá-lo, ó Deus. Obrigado porque nós podemos fazer isso com pessoas que nós amamos, pessoas que nos querem o bem, irmãos em Cristo, lavado pelo sangue de Jesus, ó Pai. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações nessa hora, que o Senhor me use como Teu instrumento pela Tua misericórdia, ó Pai, que o Teu Espírito fale, ó Pai, as nossas vidas. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos caminhado na vida de Jó, e nós já vimos duas coisas importantes. Nós vimos que num primeiro momento, diante da aflição, diante da angústia, Jó deu uma resposta certa, ou uma boa resposta. Lembre-se, Jó era alguém rico, o mais rico do Oriente, próspero em todos os sentidos, e num dia só, tentado por Satanás, a permissão de Deus, ele perdeu todas as coisas. Todas. E a expectativa de Satanás diante daquela tentação era que Jó então negasse a Deus. Mas Jó não nega. Jó não nega. Ele diz lá no capítulo 1, verso 21 e 22, Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Uma resposta fantástica, fabulosa, espetacular. Só que teve um probleminha. Esse sofrimento não durou apenas um dia. No capítulo 7, Jó diz que ele sofreu por meses. A gente não sabe direito qual é a quantidade de meses, se foram só 2 ou se foram mais do que 2. Mas o fato é que foi um período longo. Não foi um sofrimento e pronto e acabou. Diante desse sofrimento, 3 amigos, vendo isso, falou: vamos lá visitar Jó, nós somos amigos dele. O sofrimento de Jó era tão grande que quando eles viram a Jó, eles se aproximaram de Jó, sentaram do lado dele e ficaram calados e quietos por 7 dias. Eles não conseguiram falar nada. Diante daquele sofrimento, o que vai ser dito? Mas a partir do capítulo 3, Jó ergue a sua voz para Deus, questiona a Deus, amaldiçoa o dia em que ele nasceu, coloca toda a sua ira, fúria, angústia para fora. Os amigos de Jó, vendo aquele questionamento, vendo aquela queixa, começam então a levantar hipóteses de por que Jó estava sofrendo.
E nós podemos resumir essas hipóteses em duas. O sofrimento é punição do pecado. Então, Jó, você está sofrendo porque você merece. E ponto final. Segundo, a prosperidade é a recompensa para o justo. Se você não está mais próspero, é porque você não é tão justo assim. Mas o próprio Deus havia dito que Jó era um homem íntegro, reto, honesto, que fugia da aparência do mal. E Jó tinha consciência disso, e ele responde dizendo que esse sofrimento era a arbitrariedade de Deus. Deus está fazendo eu sofrer porque Ele quer me ver sofrer. Ele me tem por inimigo, ele usa essa expressão. E aí começa esse diálogo e esse debate que vai do capítulo 3 até o capítulo 31. Os três amigos de Jó tentando justificar, tentando dar uma resposta àquele sofrimento que Jó estava passando. Eles não conseguem. Eles condenam a Jó, mas ao mesmo tempo eles sabem que Jó de fato era um cara bom. E Jó usa esse argumento, ele fala, não, peraí, eu sou bom. E diante desse argumento, os amigos de Jó se calam. E a pergunta permanece. Por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? Essa pergunta vale R$1 milhão, hein? Já pensou? Por que os justos sofrem? Por quê? Para a minha e para a sua felicidade, nós teremos a resposta dela hoje. Acontece uma cena interessante. Surge uma pessoa chamada Eliú. A gente não sabe quem que é esse homem. Se era amigo, se era empregado, se estava lá na região e viu. Não dá para saber quem que era esse Eliú. Mas ele estava lá, ele viu toda essa discussão. E ele fica calado, quietinho, diz o capítulo 32, porque ele era mais novo. Olha só que princípio legal. Ele respeitava os mais velhos, então enquanto os mais velhos falavam, ele ficava quietinho. Mas quando ele viu que não tinha mais argumento e nada mais estava sendo dito, ele ergue a sua voz. E pensa num caboclo novinho brabo. Porque olha só o que ele diz. Ele diz, olha, vamos voltar primeiro ao verso de 1 a 5, para a gente entender isso direitinho. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Está vendo por que eles pararam de argumentar? Jó disse, não, eu sou justo, eu não mereço sofrer. E os três disseram, então tá bom, não tem mais nada para a gente falar. Mas Eliú, filho de Baraqueel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim tinham condenado. Olha, Jó, a gente então não sabe o que é que está acontecendo, mas que você é culpado, você é culpado. Isso a gente sabe. E aí ele se indigna então, e ele faz uma coisa extraordinária com Jó, que eu acho que vai se encaixar muito conosco, com muitos de nós aqui. Ele repreende a Jó com palavras de sabedoria. Preste atenção no que eu vou dizer agora aqui. Quando a gente olha para a história de Jó, quando a gente se depara com essa realidade, a gente diz assim, rapaz, esse Jó é bom demais. Eu perto desse Jó eu não sou nada. Ou então você pode pensar assim, rapaz, se esse Jó é bom desse tanto e sofreu tudo isso, eu então não sei nem o que vai passar na minha vida, então eu posso esperar que alguma coisa vai acontecer. Mas tem um problema em Jó. Jó não era perfeito. Jó era um pecador como eu e você. E por algum momento, nesse diálogo, ele se esqueceu disso. Ele passou a achar que ele era bom demais, justo demais, para poder sofrer daquele tanto. E o questionamento dele diante de Deus já passou a ser uma coisa de igual para igual. Sabe quando você quer falar com o seu chefe? Eu me lembro da primeira vez que eu fui pedir um aumento. Eu não sou muito bom com esse negócio de dinheiro, mas já tinha alguns anos que eu trabalhava na empresa e tal, e aquele negócio, eu falei, não, preciso
E detalhe, eu ganhava R$ 240, era o meu primeiro emprego. Então eu fui lá no meu chefe, eu sei que eu sentei. Na verdade, eu ensaiei de ir quase uma semana, e quando eu fui, eu fiquei meio assim, eu sentei. E fui falar de outras coisas. Eu era chefe do estoque, era uma farmácia um pouco maior, então ele tinha um estoque rotativo. E aquele negócio ficou assim e tal, e eu. Porque assim, né? Já tem um tempo que a gente trabalha aí, e inclusive o cara que era meu chefe foi embora, eu estou trabalhando no lugar dele, isso já está passando, e eu não sei como é que eu faço, e aquela coisa. E aí, esse meu chefe era um cara muito inteligente, e ele disse assim: Vinícius, você quer um aumento? Aham, eu quero. O dobro, tá bom? Rapaz, eu tinha 16 anos de idade. R$ 240, vou ganhar o dobro? Tá ótimo. Tá ótimo. Não questionei, achei bom porque eu era subalterno, eu entendi que aquilo era muito bom para mim. E a gente normalmente age assim com alguém que é superior a nós. Agora, Jó já não estava agindo assim mais. Jó já estava entendendo que ele podia questionar Deus tete a tete. Se Jó fosse pedir alguma espécie de aumento para Deus, ele não ia chegar, não ensaiar, não ia fazer nada. Ele ia sentar na mesa e falar: vem cá, eu quero meu aumento porque eu mereço. E pronto, acabou o questionamento, eu mereço. Era como se Deus, não, então tá bom, desculpa, vamos lá, o que é que você está precisando? Essa era a ideia. E Eliú, quando vê aquela situação, ele fica indignado, ele fica nervoso, ele fica revoltado com aquilo. E ele se revolta com Jó e se revolta com os amigos. Tipo assim, não é possível que vocês não estão vendo o que é que está acontecendo aqui. E aí ele vai lá para o verso 8 e diz o seguinte, do capítulo 33. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as suas palavras. Ele está dizendo assim: olha, Jó, eu ouvi bem o que você disse. Olha o que você disse. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade, e ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Olha o que Jó havia dito. Deus está me condenando, Deus está fazendo eu sofrer, Deus está fazendo eu passar por essa aflição. Não existe motivo para isso, porque eu sou bom, justo e sem pecado. Essas foram as palavras de Jó. E Eliú as reproduz e diz isso para Jó. Tipo assim, você tem noção do que você diz para Deus? Ô Jó, você não acha que você pulou o corguinho, não? E ele termina a frase dizendo: mas eu lhe digo, você não está certo. Você não está certo. Meu irmão, vamos pensar em alguma coisa aqui muito interessante que esse texto está nos mostrando aqui. Jó era uma pessoa boa, mas assim, muito boa, ao ponto do próprio Deus dar testemunho da integridade de Jó para Satanás. Ele era uma pessoa espetacular. Espetacular. Só que Jó tinha tanta consciência disso, que isso tomou conta do seu coração. Esse orgulho entrou em seu coração e virou arrogância. Ele se achou tão bom que para ele não havia motivo, melhor, não era nem possível ele passar por qualquer tipo de sofrimento, quanto mais o que ele estava passando. Nós, vira e mexe, fazemos isso. Preste atenção, eu acho que você já pelo menos pensou assim. Você olhou para a pessoa do lado e disse: não é possível. Mas aquele cara está bem. Aquele cara está tranquilo. E aquele cara não é tão bom quanto eu. Mas eu sou muito melhor do que aquele cara.
Eu sei que ele só nega, eu sei que ele é corrupto, eu sei que ele faz coisas erradas, e ele está muito melhor do que eu. E eu estou aqui tentando batalhar, tudo certinho, tudo bonitinho, e nada dá certo para mim. E você começa a se colocar de uma forma tão justa, tão superior, que beira a arrogância. E você começa a pensar, Deus, não sei como é que Deus faz as coisas mesmo não, porque não faz sentido nenhum. E você começa até a trazer diretrizes para Deus, como que Deus deveria agir, como que Ele deveria pensar, como que Ele deveria realizar, e parece que você é uma espécie de conselheiro de Deus. Quando não, a gente se torna um próprio juiz diante de Deus, e começa a julgar as ações de Deus, como se nós, meros humanos, pecadores, pudéssemos de alguma maneira pensar em fazer isso. Então, qual de nós aqui, diante de uma aflição tão grande, que atormentou o nosso coração de uma maneira desesperadora, não questionou a Deus? Qual de nós aqui não disse isso para Deus? Deus, sua justiça não é justa, porque eu sou muito melhor do que o fulano, muito melhor do que o Beltrano, e eu estou sofrendo muito mais do que eles. Aonde que é que você está, Deus? O que é que você está fazendo aí, Deus? Nós temos uma tendência a fazer isso. Mas aí, Eliú, esse jovem sábio, traz a resposta. Ele traz a resposta. Ele traz a resposta de por que Jó estava sofrendo. Olha lá, prepare-se para esse momento, que ruge os tambores. Prepare-se que olha só o que ele diz. Verso 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não possa perceber. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles adormecem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, e para preservar da cova da sua alma e a sua vida da espada. Meu irmão, olha a resposta aí para o sofrimento. Veja bem, nós não podemos ser categóricos aqui. A Bíblia diz que Deus, de fato, disciplina os seus filhos. Então, sim, aqueles que são filhos de Deus podem passar por problemas, circunstâncias, adversidades, lutas, e isso, sim, ser a mão pesada de Deus sobre essa pessoa. Isso acontece. O mundo também sofre por causa do pecado. O pecado distorceu tudo que há e tudo que existe. E há um sofrimento natural no mundo ocasionado pelo pecado. Mas há também um sofrimento que aparentemente é injustificável, que Deus causa aos seus filhos, para pelo menos duas coisas, Eliú nos fala. Para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Será que isso tinha a ver com Jó? E para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Então Deus às vezes nos traz sofrimento para nos proteger de nós mesmos. Olha que coisa fantástica. Para mostrar a nós que nós somos homens. Ou também não é comum que a gente use a seguinte frase: e aí, como é que estão as coisas? Rapaz, eu agora entreguei para Deus. Eu já fiz tudo o que eu podia. Que bom, às vezes Deus estava esperando que você entregasse para Ele lá atrás, e você teve que passar tudo o que você passou para poder entregar para Ele finalmente. Às vezes Deus nos faz passar por sofrimento para nos lembrar de que Ele é Deus e de que nós não somos Deus,
de que Ele é que está no controle sobre todas as coisas, de que Ele é que é soberano e de que nós somos limitados. Porque é tão comum isso, gente. É tão comum, entreguei para Deus. Agora é com Deus, eu não posso fazer mais nada. A impressão que dá é que antes Deus também não podia fazer nada, que Deus só podia fazer a partir da sua permissão. Olha que arrogância nossa. Mas Ele também nos faz passar pelo sofrimento para livrar a nossa alma da cova. O que é livrar a alma da cova, meu irmão? A alma vai para a cova? O que vai para a cova é o corpo. Então, do que ele está falando aqui? Do inferno. Porque ninguém que se acha Deus, ninguém que se acha bom o suficiente, ninguém que se julga melhor do que todos os outros vai para o céu. Jesus que disse nas bem-aventuranças que os humildes é que vão para o céu. Não são os arrogantes, não são os prepotentes, não são aqueles que se julgam dono do mundo. Então, sim, se for para livrar a sua alma do inferno, Deus vai fazer você passar por sofrimento. Porque é melhor você habitar eternamente com Deus do que viver poucos anos, mais ou menos, nessa vida aqui. E era por isso que Jó sofria. John Piper tem uma frase interessante para isso, olha lá. Assim, um novo ponto de vista de Eliú que Eliú nos dá é que o sofrimento do justo não é o fogo da destruição, mas o fogo que refina o ouro da sua bondade. Para os justos, o sofrimento não é punitivo, mas curativo. Tem uma história que conta de quando Deus... Francis Anderson também vai chegar a essa mesma conclusão. E ele diz que o sofrimento de Deus é como o bisturi do médico. Que ele te rasga, isso dói, não dói? Hoje não, porque tem anestesia, né? Mas que você sofre para que ele possa ali fazer aquilo que deve ser feito e de alguma maneira te salvar tantas vezes. E Deus faz isso conosco. Ele é o bisturi que nos rasga se necessário, para poder adentrar dentro de nós e nos refinar como o mais puro ouro e nos santificar, fazer com que nós possamos entrar num processo de santificação e assim viver para a honra e para a glória dele. Olha o que ele ainda diz para Jó. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticam. Esse é o nosso Deus. Ele não está inerte. Essa sensação de que a gente tem, de que Deus não está vendo os corruptos, não está vendo os ímpios, e eles estão prosperando enquanto nós não estamos prosperando. Deus não está inerte a essa situação. Ele não te faz tantas vezes prosperar, Ele te faz passar pelo sofrimento para que você possa pegar os seus olhos e finalmente olhar para Ele. Porque alguns de nós só olha para Deus se for através do sofrimento. E Deus faz isso, meu irmão. Ele não está inerte, Ele continua sendo Deus. Ele garante o direito dos aflitos, eu acho isso maravilhoso. Ele garante os direitos dos aflitos. Qual é o direito que nós temos? Aparentemente nenhum. Porque nós rejeitamos a comunhão com Deus lá em Adão. Mas o nosso direito de filho foi reestabelecido por causa da obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre na cruz, paga pelos nossos pecados, nos dá a vida eterna de graça e por graça,
nos dá a salvação, nos chama de filho, nos transforma em filhos e nos dá por herança apenas a eternidade no céu. Apenas isso. E Deus garante que nós vamos usufruir desse direito que Ele mesmo nos deu através do Filho. E se for necessário que você seja refinado, para que você enxergue então, para que você possa usufruir desse direito lá na frente, Deus o fará. Deus vai fazer. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele não vai deixar você andar com as suas próprias pernas, porque você com as suas próprias pernas vai se lascar. Então Ele te chama, Ele te pega no colo, Ele te carrega, Ele diz que eu sou seu pai, você é meu filho e pronto. Deus faz isso com a gente, porque Ele é maravilhoso. Ele é Deus maravilhoso. Qual é o ponto central, então, de tudo isso que nós estamos vendo aqui? Tem duas frases de Piper que ele diz que eu queria não pôr, mas eu não tive como não pôr, porque eu achei frases fantásticas. Ele diz assim: assim, a principal lição para nós, a partir do livro de Jó, é que os filhos de Deus, aqueles que confiam em Deus e são conduzidos por seu Espírito e têm seus pecados cobertos pelo sangue de Jesus, podem de fato sofrer. E quando fazem, não é castigo pelo pecado. Cristo sofreu castigo por nossos pecados e não a dupla penalização. Olha que maravilha. Então não é castigo do pecado, não é isso. É Deus tratando, cuidando, lidando com você. Na outra frase ele diz: o sofrimento não é dispensado à toa no meio do povo de Deus, é distribuído para nós individualmente, de forma especial, como terapia pela mão amorosa do nosso grande médico. E seu objetivo é que a nossa fé pode ser refinada, a nossa santidade pode ser alargada, a nossa alma possa ser salva, e o nosso Deus seja glorificado. Isso é maravilhoso, meu irmão. É por isso que o salmista, lá no Salmo 119, no texto que nós começamos esse culto, ele louva a Deus por estar passando por aflições, porque aquela aflição faz ele entender os mandamentos ou os estatutos de Deus de maneira mais perfeita. É por isso. O salmista tem essa percepção. Mas não é o salmista, acompanhe só comigo, como não é só ele. 1 Pedro 6,7 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que diz em Hebreus 12. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Continua ainda, olha lá, 2 Coríntios, aliás, aqui a gente vai lidar com um mito. Aliás, antes da gente ler o texto, você já ouviu a seguinte frase, eu tenho certeza disso. Deus não dá sofrimento maior que a gente não possa suportar, não é isso? Está lá em Pronômios 45. Não tem pronômios na Bíblia. Isso não tem na Bíblia, meu irmão. Em lugar nenhum da Bíblia isso está escrito.
E esse texto vai contrariar justamente isso, porque olha só o que diz esse texto. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Isso aqui está na Bíblia, viu? A ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, às vezes, Deus vai te dar sofrimento além do que você pode suportar, para te refinar, te santificar, e para que você não possa confiar em você mesmo, mas que você possa confiar apenas em Deus e tão somente em Deus. Último texto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aleluia! Estamos alegres, estamos sendo perseguidos, estamos sofrendo. Glória a Deus, porque Deus está me chamando para caminhar junto com Ele. Deus está chamando a minha atenção para Ele. Deus está fazendo com que os meus olhos saiam do meu umbigo e olhem para Ele. Então nós podemos sim sofrer. Isso nem sempre é castigo. Isso não é arbitrariedade de Deus. Ou seja, Deus não está lá de cima olhando e pensa assim, aquele caboclinho ali está com a vida muito boa, quer saber? Pá! Vamos ver agora. Não. Deus não faz isso não, meu irmão. Deus não é um Deus sádico, não. Ele é Deus, Ele é seu Pai, Ele é amoroso. Ele vai chamar a sua atenção, Ele vai te mostrar o caminho quando necessário, quando você estiver se desviando dele, para o seu bem. Para o seu bem. Isso é zelo dele com você, isso é cuidado dele com você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus está refinando você. Deus está te fazendo mais puro ouro, para que você possa entrar no céu eterno, na glória eterna, totalmente glorificado por Ele, totalmente santo e puro por Ele e nele. Esse é o nosso Deus. Algumas coisas para a gente refletir e praticar. Não devemos nos precipitar diante do sofrimento. Olha que coisa interessante que a gente pode aprender com Jó. Num primeiro momento, Jó teve uma fé extraordinária, não teve? Deus deu, Deus tirou, seja para a glória de Deus e pronto, está tudo certo. Quando passaram-se alguns dias, semanas ou meses, a gente não sabe bem, ele começou a questionar. Capítulo 3, capítulo 10, capítulo 17, você pode ir lendo aí o livro de Jó, você vai ver que ele faz duras queixas a Deus, duras, ao ponto de desejar a morte, ao ponto de desejar que o dia que ele nasceu nunca tivesse existido. Nós não podemos ser precipitados diante do sofrimento, precisamos calmar o nosso coração, feche seus olhos e fala, olha Deus, eu não sei por que eu estou passando por essa luta. Eu sei que o Senhor tem um propósito nessa luta para mim. Me mostra esse propósito, me faz aprender essa lição. Se estiver doendo demais, fala para Ele, Deus, está doendo demais. Eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor pode me fazer o que quiser comigo, mas eu não estou aguentando. Me dá força. Me dá força, Deus. Eu entendi, é para olhar para você, eu estou entendendo. Eu vou olhar para você. Me ensina, então, como olhar para você. Me ensina como viver uma vida, então, para a Tua glória. Tira essa arrogância do meu coração. Eu entendi, eu realmente achei que eu era demais e eu não sou. Tudo que nós somos, meu irmão, tudo que eu e você somos, ou iremos ser, ou já fomos algum dia na vida, foi por graça e misericórdia de Deus. E tão somente por graça e misericórdia de Deus.
Segundo ponto, Deus não age sem um propósito. Então pense bem antes de falar ou de se queixar com Deus. Ah, Deus está fazendo isso porque Ele quer, não tem nem razão para fazer isso. Tem sim. Deus sempre tem um propósito, sempre. Ele não age sem um propósito. O sofrimento não é vontade arbitral de Deus. Ele não te faz sofrer só porque Ele quer te ver sofrer. Se Ele não age sem um propósito, é porque tem um propósito no que você está passando. No sofrimento nós somos desafiados. Desafiados a quê, meu irmão? A olhar para Deus. O sofrimento nos faz olhar para até o ateu. Eu já conheci testemunho de gente que disse que não cria em Deus, não acreditava em Deus. Diante de um grande sofrimento, o que ele fez? Olha, meu irmão, não tem nada, então agora eu vou apelar para tudo, eu vou até para Deus que eu não acredito. Aliás, isso me fez lembrar de uma coisa importante aqui. No sofrimento, olhe somente para Deus. Nós temos uma tentação de que, diante do sofrimento, nosso desespero é tão grande que a gente dá vazão a qualquer coisa que nos é oferecida. Se te falam para pular no rio Alma 7 vezes e sair, você pula. Se te falam para procurar uma pedra de 20 centímetros por 30, que seja assim assado, você sai procurando essa pedra. Se te falam para pintar a casa de preto, você pinta. Não, meu irmão, não seja precipitado, não. Olha para Deus. Olha para Deus. Deus que está no controle de tudo isso. Então olha para Ele. Não dê vazões a essas tentações. Isso não vai resolver e muitas vezes vai agravar o seu problema. Deus usa o sofrimento para nos refinar. Deus faz isso. E glória a Deus por isso. Aleluias! Porque se Ele está fazendo isso comigo, é porque eu sou filho, é porque de alguma maneira eu me desviei do caminho dEle, e Ele está me colocando no eixo novamente, para que um dia eu possa habitar eternamente com Ele lá na glória. Então, glória a Deus por isso. Aleluias, porque Ele está me refinando. No sofrimento não devemos ir contra Deus, mas ir ao seu encontro. Ir ao seu encontro. Então a frase de C.S. Lewis foi um dos homens que mais escreveu sobre o sofrimento, um homem de Deus, professor universitário. Ele diz: o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Talvez essa seja a frase mais famosa dele. Então Deus usa o sofrimento para que nós possamos olhar para Ele, para que possa chamar a nossa atenção para Ele. Ele usa, porque mais vale sofrermos aqui a vida toda e habitarmos na glória eternamente, do que termos uma vida de glória aqui e habitar no inferno eternamente. Deus, lembre-se do que Ele falou, que é fantástico. Ele faz isso para prevenir você de você mesmo e para te livrar sua alma da cova. Livrar sua alma da cova. Deus faz isso. Nós cantamos aqui: te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias, eu vou te louvar. Cantamos aqui. E aí eu sempre me pergunto, será que isso foi do fundo da nossa alma? Nós realmente louvaremos ao Senhor, não importam as circunstâncias? Não importam as circunstâncias? Que Deus possa ser misericordioso conosco, meu irmão. Derramada a graça dele sobre nós. Nos abençoar. Se possível, nos livrar do sofrimento, porque nós somos fracos. Mas se for para chamar a nossa atenção a Ele, então que Deus nos faça de fato sofrer.
que Deus de fato nos faça passar pela provação. E como Pedro disse, que esse seja um motivo de grande alegria. De grande alegria. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que desafia os nossos corações, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor não age sem propósito. Obrigado, Deus, porque a sua ação é para um fim. E é um fim de amor, ó Deus. O Senhor age tantas vezes através do sofrimento por amor a nós, não nos punindo, mas nos curando de nós mesmos. Nos faça olhar para o Senhor, ó Deus, porque de fato nenhum de nós gosta de sofrer. Então incomoda o nosso coração, Pai. Teu Espírito nos direcione até o Senhor, para que nós possamos viver os nossos dias para a Tua glória, honrando o Teu nome, adorando o Senhor, não importam as circunstâncias. Que isso seja real, verdadeiro em nossos corações, ó Pai. Quebranta-nos, tira a arrogância de nós, tira o orgulho de nós, ó Pai. Mas nos faça ver que somos pó. Somos pó diante do Senhor. Que direito temos de reivindicar alguma coisa a Ti, ó Deus? Tem misericórdia de nós, porque nós pecamos quando nos queixamos contra o Senhor. Oh Deus, abra o nosso coração, nos ilumina com Teu entendimento, ó Deus, para que nós possamos perceber como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor está sobre tudo e sobre todos, ó Pai. Que as nossas vidas possam estar entregues totalmente ao Senhor. Essa é a nossa oração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.